Amém? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 21. A leitura, ela é de certa forma extensa, mas ela é precisa, ela é essencial para nós compreendermos melhor o texto. Olha, está um irmão ali também, né, querido? Saudade, Deus abençoe. Cantamos muito junto também, né? Louvamos a Deus junto, que bênção. A partir do verso 1, a minha tradução é a NVI, o texto sagrado diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas.
Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Verso 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos como igreja preciosa, amada e santa de Cristo. Igreja que anseia pelo seu retorno, igreja que anseia por esse encontro com Cristo. Até que o Senhor venha, existe um compromisso em nossos corações de te adorar, de te servir, de não se corromper com este mundo, mas ser fiel ao Senhor, até que o Senhor venha. Te agradecemos por ter nos resgatado do império das trevas e ter nos levado para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção dos pecados. Fala conosco nessa noite, por meio da tua palavra, não apenas pelo desejo que temos de te ouvir, mas pela necessidade que temos de te ouvir. Fale conosco por meio da tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina os nossos caminhos. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós observamos a trajetória apostólica, é possível perceber no coração dos apóstolos entusiasmo, alegria, o desejo ardente de estar com Cristo, e de caminhar com Cristo e de seguir a Cristo. Nós podemos observar na palavra de Deus momentos em que eles foram enviados para cumprir uma missão e eles voltavam até Cristo cheios de alegria, dizendo: Senhor, as pessoas são curadas, os demônios se submetem à autoridade que há no seu nome, nós estamos recebendo poder e autoridade do Senhor, nós estamos cumprindo a nossa missão. É possível em muitos momentos perceber os apóstolos alegres, contentes, por assim dizer, em cumprir aquilo que Cristo havia depositado sobre eles. Mas este capítulo em especial não retrata alegria, segurança e principalmente senso de missão, senso de propósito. Eu não sei se você percebeu, mas o texto começou dizendo assim: logo depois disso, logo depois do quê? Da morte de Cristo. Ou seja, os apóstolos acabaram de ver esse Senhor e Mestre ser morto e crucificado. E apesar dessa desesperança em ver o seu Messias sendo morto, posteriormente eles viram Jesus ressurreto. Ainda assim, parece que nas primeiras manifestações de Cristo ressurreto, o coração deles ainda não havia entendido a plenitude e o poder da ressurreição, e eles ainda não haviam retomado essa missão apostólica. Existe uma profecia de que Cristo, como pastor, seria ferido, e então as ovelhas iriam se dispersar fisicamente, mas se dispersar também no senso de missão, no senso de propósito. Parece que eles ainda estão digerindo tudo o que aconteceu. Ele disse que iria reinar, mas ele foi morto. Ele disse que não nos abandonaria, mas ele foi morto. O que está acontecendo?
O relato, por exemplo, no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, vai dizer que alguns dos apóstolos duvidaram ao ver Jesus ressurreto. O relato, segundo Lucas, ele é ainda mais completo e diz que ao ver Jesus, os apóstolos pensavam estar vendo um espírito. Lucas vai dizer que havia dúvidas nos seus corações e que eles tinham dificuldades para crer. E no caso do apóstolo Pedro, que vai ser o nosso personagem dessa ministração, parece que a situação tem um agravante. Porque Marcos capítulo 16 vai dizer que Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, ele apareceu a algumas mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago, dizendo que ele iria encontrar os discípulos na Galileia, que as mulheres precisavam entregar esse recado aos discípulos e também a Pedro. A especificidade de mencionar Pedro à parte dos apóstolos, talvez seja porque Pedro não se considerava mais um membro do colégio apostólico por haver negado Cristo 3 vezes. Talvez Pedro, nesse contexto, não se sentia digno de pertencer ao colégio apostólico. Talvez nesse contexto Pedro ainda carregava a dor e a culpa de ter negado o seu mestre 3 vezes. Jesus dizer, olha, entreguem esse recado para os discípulos e também para Pedro, talvez indique que Jesus queria ter um tempo a sós com ele. Jesus queria ter um particular com Pedro. Essa fala de Pedro no início do texto, dizendo, vou pescar, talvez indique o pensamento de que por haver negado Jesus, ele havia perdido o privilégio de ser uma testemunha de Cristo. Apesar de não haver um consenso interpretativo sobre essa expressão de Pedro, vou pescar, talvez isso indique que Pedro está retornando para uma atividade que não pertencia mais a ele. Retornando para uma atividade que não pertence mais à nova agenda e à missão que Deus o entregou. Porque no seu primeiro encontro com Jesus, ele estava pescando, não pescou nada. Jesus realiza o milagre de uma pesca maravilhosa, extraordinária, e nesse momento Jesus diz para ele, a partir de hoje, essa atividade de pescaria está encerrada na sua vida. Você não vai ser mais pescador de peixes, mas agora eu lhe entrego uma missão divina, preciosa, indispensável, séria, de ser pescador de homens. Mas nesse contexto, o texto diz que Pedro decide voltar à sua velha atividade de pescador. O texto diz que Pedro e os discípulos, eles tiveram uma noite frustrante. Passaram a noite inteira sem pescar nada. E Pedro já havia, como mencionei, tido essa experiência. Quem sabe nesse momento Pedro, ele tenha se lembrado do dia que Jesus o vocacionou. Olha, eu já vivi uma noite como essa. E naquela primeira noite em que eu não peguei nada, Cristo me chamou. Talvez essa noite de insucesso e de frustração tenha sido a ferramenta usada por Deus para lembrar Pedro de que essa atividade não pertencia mais a ele, mas que Cristo havia lhe dado uma missão apostólica.
Talvez essa noite de fracasso na pescaria tenha sido a ferramenta que o próprio Deus utilizou para lembrar Pedro: na sua mão não tem mais uma vara de pescar, mas na sua mão existe um cajado pastoral, nas suas mãos existe um dom, um talento, uma missão que Deus lhe entregou. E por que é que você está tentando voltar a uma atividade que eu já tirei da sua vida? E eu quero dizer, meus irmãos, nesse primeiro momento, que bom é nós fracassarmos em projetos que não são os projetos que Deus tem para nós. Como é bom falhar em coisas que nos afastam de Deus. Como é bom encontrar portas fechadas que nos levam à destruição e ao fracasso. Como é bom encontrar portas fechadas que nos afastam dos propósitos pelas quais Deus nos criou. Porque nem todo ganho e todo lucro vem de Deus. Às vezes são ferramentas do diabo para nos afastar do Senhor. Assim também como nem toda porta fechada representa uma atuação do diabo. Às vezes portas fechadas são ações de Deus, graciosas de Deus, para nos poupar de sofrimento. Porque Deus não vê como nós vemos. Nós estamos sempre buscando o lucro. Nós estamos sempre buscando aquilo que brilha aos nossos olhos. Mas nem sempre são os caminhos que Deus tem para nós. Graças a Deus pelas portas fechadas. Graças a Deus pelos projetos que fracassaram, que nos impediriam de estar aqui nessa noite. Graças a Deus por todos os projetos que eu fiz na minha vida e que me afastariam da missão que Deus me confiou. Graças a Deus pelos nãos de Deus. Quem sabe essa não seja a noite que Deus deseja trazer à minha memória e à sua memória as promessas que Ele nos fez. Quem sabe essa não seja a noite para Deus nos orientar, nos alertar e em graça nos lembrar de que nós estamos seguindo em um caminho que não é o caminho que Ele reservou para nós. Quem sabe hoje seja a noite em que Deus está te chamando, me chamando e nos lembrando: você não é mais pescador de peixes, eu fechei essa porta, eu tenho um outro plano, eu tenho um outro projeto, eu tenho um outro caminho para ti. Quem sabe não seja a noite em que Deus quer nos lembrar de que Ele tem um chamado específico para nós. De que Ele tem uma promessa para nós. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se tem uma coisa que precisa estar viva nos nossos corações, são as promessas que Deus nos fez. Eu tenho certeza que você, assim como eu, como pastor Leandro, como pastor Edson, já recebeu promessas de Deus. Mas quando você olha para a realidade que te cerca, quando você olha para o contexto que te cerca, quando você olha para os recursos que você tem em mãos, você diz: isso nunca vai acontecer. Talvez Deus tenha se enganado. Talvez Deus falou isso ao meu respeito, mas Ele errou. Ele estava, quem sabe, emocionado. Quem sabe Deus estava muito empolgado naquele dia, falou que não devia, se arrependeu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Deus promete alguma coisa e deixa de cumprir? Acaso Deus faz alguma promessa e se vê incapacitado de realizá-la? Não. Todas as promessas de Deus ao meu e ao seu respeito, em tempo oportuno, se cumprirão.
cumprirá. Não importa que promessa ele fez, não importa a situação atual do país, o que Deus falou já é, o que Deus nos prometeu já é. Mesmo que você esteja vivendo um tempo difícil, de frustração, meu irmão, Deus, Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Espere no Senhor. O texto diz que, ao amanhecer, os discípulos estavam na praia e eles não reconheciam que era Cristo. Jesus lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não temos. E então veio uma ordem da parte de Deus, da parte de Cristo: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, verso 6. Mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. Às vezes Deus nos permite participar dos milagres que Ele faz na nossa vida com obediência. É certo que Deus não precisa de mim e de você para fazer milagre. Ele faz a hora que Ele quiser. Mas às vezes Deus, Ele nos permite participar de seus milagres obedecendo. E via de regra, Deus nos pede coisas que contrariam a nossa razão. Deus nos pede coisas que contrariam a nossa razão. Jesus está dizendo para eles: joguem a rede do outro lado, coisa que eles já tinham vivido com Cristo. E é a atividade que eles dominam, eles são pescadores, eles conhecem o mar, gastaram toda a energia. Eles poderiam dizer: quem é você? Quem você pensa que é para dar ordem para a gente? Não vamos fazer isso não. Quem entende de mar somos nós. E eu não sei você, mas eu olho para isso aqui e eu me vejo nessa história. Porque quantas vezes Deus me pede coisa e eu, indiretamente, eu estou dizendo para Deus: Senhor, não é melhor fazer desse jeito? Porque eu entendo do negócio, sabe? Senhor, eu estou passando por esse problema. Aí Deus diz: filho, faz isso. Então, Senhor, mas talvez isso aqui seja melhor. Você quer participar? Você quer viver o milagre de Deus? Simplesmente obedeça. É assim que nós participamos do milagre, em obediência simples. Deus sabe o que faz. E agora que eles vivem esse milagre, é como que escamas caíssem dos seus olhos. Eles estão, quem sabe, relembrando daquela primeira pesca maravilhosa, e eles vão dizer: é Jesus que está na praia. Esse homem que está falando conosco é o Senhor. O verso 7, João vai dizer a Pedro: Pedro é o Senhor. Então eles embarcaram, voltaram para a praia, e o verso 9 vai dizer que quando eles chegaram na beira da praia, eles viram uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Ao saltarem do barco, meus irmãos, eles não encontraram apenas um homem que falava com eles, mas eles encontraram uma mesa posta, encontraram um íntimo café da manhã. Você consegue visualizar essa cena? Nesse momento em que eles estão vazios de propósito, de senso de propósito. Nosso mestre morreu. A gente não está entendendo muito, parece que ressuscitou, mas não ressuscitou. De repente alguém manda a gente jogar a rede do outro lado, parece que é Jesus, porque ele já fez isso outras vezes. O coração deles, o texto vai dizer que está cheio de temor. Eles chegam na praia e tem ali um banquete. Uma mesa preparada, fogueira, brasas, peixe, pão. Pensa num café da manhã silencioso.
Por dois motivos. O primeiro deles porque não tinha mulher lá. Porque se a minha mulher estivesse lá, esse silêncio acabaria em questão de segundos. Os irmãos concordam? Amém. Mas o motivo do silêncio é porque o texto vai dizer que eles estão temerosos. Ninguém ousava perguntar quem era aquele homem. Ninguém ousava perguntar. Será que pergunto? Eu imagino um olhando para o outro. Será que a gente pergunta quem é? Alguém dizendo, não fala nada, vamos esperar. Mas eles sabem, no íntimo, eles sabem que é Cristo. Porque ao longo da caminhada com Cristo, eles viram Jesus fazendo isso muitas vezes. O quê? Provendo e preparando mesas de intimidade e comunhão. Era em lugares como esse, de mesa, lugares simples, lugares acessíveis, em que Jesus falava dos mistérios do reino. Em que Jesus falava de um reino superior, de um reino sem fim, de um reino espiritual. Era em lugares como esse, para homens simples, pessoas simples, Jesus falava do amor do Pai. Jesus revelava o Pai. Agora vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Eles vivenciaram momentos como esse. Não resta dúvidas que é Cristo, o Senhor. E eu quero trabalhar 3 pontos com vocês, dentro desse cenário de café da manhã. 3 pontos. O primeiro deles é a insistência de Jesus em proporcionar mesas. Nós sabemos que a mesa ela tem um símbolo maior do que o que realmente ela é. A mesa representa esse lugar, tanto para nós brasileiros como na cultura judaica. Representa esse lugar íntimo, aonde você leva pessoas íntimas, aonde você leva pessoas de sua confiança para partir o pão, para olhar nos olhos e dizer: eu me importo com você, você se importa comigo. Olha aqui, eu comprei uma carne, vamos partilhar junto, vamos comer junto, vamos se alegrar junto, vamos abrir o coração. A mesa ela tem esse item espiritual de comunhão, de intimidade. E o nosso Cristo, Ele gosta disso, meus irmãos. O pastor Leandro falava aqui nos recados, né, sobre os pequenos grupos que vocês têm durante a semana. Por que isso é importante? Porque Jesus gosta desse negócio íntimo. Jesus gosta que a gente se reúne em volta da mesa para falar do reino. Jesus ama lugares onde a contenda não existe, onde a competitividade não existe, onde a soberba não existe, onde todos se reúnem em um único espírito para partilhar o pão, para participar de uma refeição, para adorar o nome de Deus, para comer em ação de graças a Deus. Cristo ama essas coisas. Cristo é aquele que prepara ambientes acessíveis para nós conhecermos a Deus. Às vezes a gente pensa que Deus é um ser inacessível, ocupado demais para mim e para você. Jesus Cristo no Sermão do Monte, ele diz assim: você quer falar com o Pai? É só entrar no seu quarto. Meu irmão, se Jesus dissesse assim: você tem que ir ao templo, talvez nem todo mundo conseguiria. Se Jesus dissesse assim: para falar com o Pai você tem que ir para Jerusalém, talvez nem todo mundo conseguiria. Se Jesus dissesse assim: para falar com o Pai você tem que ter tantos reais na sua conta, nem todo mundo conseguiria. Mas Jesus disse assim: para falar com o Pai é só entrar no quarto. É só entrar no quarto. E até para aqueles que estão em uma situação tão grande de vulnerabilidade, que não tem um quarto, não tem uma casa. A palavra quarto aqui, o contexto, não é apenas o lugar físico, mas é um lugar que você tem. Jesus abriu um novo e vivo caminho,
aonde eu e você podemos falar com o Pai, aonde quer que seja, no quarto, na pia, na lavanderia, no ambiente de trabalho, na faculdade. É só falar. Porque Deus, Ele é acessível. Em segundo lugar, Jesus, Ele tem tudo o que nós precisamos. Eu não sei do que você precisa. Mas Jesus, Ele tem o que você precisa e mais do que você precisa. Pedro, ele está provavelmente com frio, porque sai molhado da água. E quando ele chega à beira da praia, tem uma fogueira para se esquentar. Pedro provavelmente esteja com fome, porque é crente, e crente tem fome, né? Fora disso, tem alguma coisa que não está normal. O crente é sempre cheio de fome. Pedro está com fome, porque trabalhou a noite toda, está cansado. E quando ele chega na beira da praia, tem pão e tem peixe. E isso nos lembra de que Jesus, Ele sempre tem tudo que nós precisamos. Talvez Pedro estivesse esperando um ambiente hostil. É agora que Jesus vai me pegar de jeito. É agora que Ele vai me castigar. É agora que acaba o meu ministério. É agora que acabou para mim. Em contrapartida, o que Ele encontra é uma mesa de café da manhã, aonde Cristo revela perdão, graça e misericórdia. E em terceiro lugar, meu irmão, Jesus, Ele pode cuidar de si mesmo. Existe aqui nesse texto uma lição sobre relacionamento e trabalho. Porque eu e você somos tentados às vezes a pensar que a obra de Deus ela não é feita sem nós. Não é verdade? Eu não sei se você já sentiu isso, mas muitas vezes eu já pensei, se eu não fizer, quem é que vai fazer, né? Porque dá a impressão de que Jesus já trabalhou muito. Jesus está tão cansadinho, com os braços encolhidos, sem força. E deixa eu dar uma força aqui para Jesus, né? Deixa eu fazer esse negócio aqui, porque Jesus, querido, precisa de mim. Meu irmão, é certo que existe um trabalho. E um trabalho árduo. É certo que ainda existe uma missão. É certo que ainda existe um id de Cristo. E que precisa ser feito com força, sem preguiça. Ainda existe uma obra que precisa ser feita com empenho, com dedicação. A obra de Deus vai exigir às vezes de nós dormir tarde, acordar cedo, ser caluniado, ser difamado. A obra de Deus vai nos exigir abrir mão de coisas lícitas para agradar o coração de Deus. Ainda assim, o Senhor não precisa de nós. Mas Ele nos concede a graça de sermos participantes em tudo que Ele faz. E quem é abençoado nisso, meu irmão? É eu e você. E quando nós entendemos isso, que o trabalho, a missão, ela é feita em total dependência, que Jesus não precisa de nós. Sabe o que acontece? A gente se torna ainda mais eficiente na obra do Senhor. Que incrível isso, né? Parece um paradoxo. A gente com aquela coisa, eu vou fazer e vai acontecer, e Deus vai me usar, e aquela coisa toda. Mas quando eu e você a gente entende assim, Jesus não precisa de mim, por que é que Ele me chamou então? Se Ele é Deus, por que é que Ele nos chamou? Se Ele é Deus, então por que Ele escolheu a igreja para anunciar as boas novas? É porque Ele é um Deus de relacionamento. E Ele estende, Ele concede essa graça à sua igreja, de trabalhar em prol do reino, de trabalhar na sua missão, de resgatar o homem. Mas quando eu entendo, Jesus não precisa de mim, eu me torno ainda mais eficiente, do que quando pensava que sem mim, Jesus não pode fazer nada. Às vezes a gente entende o texto ao contrário, né? O texto diz, Jesus dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Às vezes a gente está dizendo para Jesus, ei Jesus, sem mim o Senhor não pode fazer nada. Não, meu irmão, sem mim Ele pode fazer tudo, mas eu sem Ele não posso nada.
Eles comem, se alimentam, e chega o momento de uma conversa inevitável. Na minha leitura do texto, eu consigo imaginar um clima tenso, cabeças baixas, quem sabe os apóstolos pensando, viu, Pedro? É agora, viu? Jesus vai te pegar agora. O texto não diz se foi na frente de todos ou se Jesus levou Pedro para um particular. Mas a conversa começa e Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, você me ama mais do que estes? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Mas nós precisamos nos fazer uma pergunta aqui, meu irmão, minha irmã. Por que é que Jesus está dizendo, você me ama mais do que estes? Será que Jesus está criando uma contenda entre os apóstolos? Estes que sempre estavam disputando para ver quem era maior, para ver quem era melhor, para ver quem iria se sentar ao lado de Jesus no seu reino. Por que que Jesus está dizendo a Pedro, você me ama mais do que estes? É porque pouco antes da crucificação, pouco antes da entrega, esse mesmo homem havia batido no peito, dizendo, Senhor, mesmo que estes outros te deixem e te abandonem, eu não vou te abandonar. O Senhor está dizendo que as ovelhas vão se dispersar. Pode ser que Judas vai deixar o Senhor. Pode ser que João vai deixar o Senhor. Pode ser que Tomé também vai deixar o Senhor. Todavia, eu não vou te deixar. Nem que seja necessário entregar a minha vida pelo Senhor. Eu não vou te abandonar. É por isso que Jesus pergunta para Pedro, você ainda me ama mais do que esses? E aqui, existe um jogo de palavras. Porque Jesus, quando ele se refere ao amor, você me ama mais do que esses, ele usa um termo para falar de um amor pleno, de um amor total, e essa expressão grega é ágape. Enquanto Pedro, ele responde à pergunta de Jesus, utilizando uma outra expressão para a palavra amor, uma expressão mais genérica, mais comum, do uso do dia a dia, que é filéu. Ou seja, a tradução mais correta desse texto seria, Pedro, você me ama plenamente, absurdamente, ao ponto de entregar a vida por mim, como você prometeu. E a resposta de Pedro seria mais ou menos assim, o Senhor sabe que eu gosto de você. Experimenta dizer isso para sua mulher. No dia dos namorados, meu amor, eu te amo. Ela dizendo e você responde, eu gosto de você também. A casa caiu, né? Essa é a resposta de Pedro. O Senhor sabe que eu gosto. Eu gosto. E Jesus pergunta de novo, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu gosto. E pela terceira vez Jesus diz, Pedro, você gosta de mim? E o texto vai dizer que Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez e ele disse, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Não tem como enganar o Senhor. Não tem como te enganar, não tem como eu dizer uma coisa que não é. O Senhor me conhece, o Senhor viu as minhas falhas, as minhas fraquezas. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu gosto. É quase certo afirmar que Pedro ele está triste, magoado, se sentindo culpado por lembrar das 3 vezes que ele negou Cristo. E essas 3 perguntas, você me ama, você me ama, você me ama, elas podem servir como um exame, a fim de Pedro olhar para dentro de si e pensar, será que eu aprendi a lição
de não confiar em mim mesmo, na força do meu braço? Será que eu estou arrependido de verdade? Será que agora eu vou deixar de agir impulsivamente? E essa pergunta, meu irmão, ela ecoa até os nossos dias. Para mim e para você, Paulo, você me ama. E isso precisa ser um exame para nós, meus irmãos. Isso precisa nos ensinar, isso precisa proteger o nosso coração. Essa pergunta precisa nos levar para um lugar de humilhação e dependência. Porque às vezes nós estamos como Pedro anteriormente. Pode a igreja toda te abandonar. Eu não abandono. Não, eu e Jesus. E a gente confia mais no nosso amor por Ele do que no amor dEle por nós. O amor que a gente entrega para Cristo é um amor frágil. Nós não estamos aqui porque nós o amamos primeiro, mas nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é apenas uma resposta fraca e falha de um amor perfeito, de um amor inexplicável, de uma graça inexplicável. O nosso amor, o nosso louvor, o nosso culto é apenas uma resposta falha de um amor que nunca falhou e nunca falhará. A nossa entrega, a nossa devoção, o nosso serviço ao reino é apenas uma resposta fraca a um amor que nunca foi fraco, porque Ele vai dizer que eu os amei e os amei até o fim. Sabe até onde Jesus te ama, meu irmão? Até o fim. Mas se eu negar Ele, Ele vai te amar até o fim. E se eu falhar, Ele vai te amar até o fim. E se você cair, Ele vai te amar até o fim. E se você prometer e não cumprir, Ele vai te amar até o fim. E se você tiver uma devoção fraca, Ele vai te amar até o fim. E se você falhar, e se você fraquejar na fé, e se lhe faltar forças, e se você pensar em desistir, Ele vai te amar até o fim. Porque o Evangelho não tem nada a ver com a nossa força, nem com a nossa entrega, nem com o nosso amor. Mas tem a ver com o amor, a entrega de Deus por nós. Mas as perguntas de Jesus, elas não são apenas para que Pedro faça um autoexame. As 3 perguntas também servem para mostrar a Pedro e a nós que para cada pecado, para cada falha, minha e sua, existe uma porção de graça maior. Porque se assim não fosse, meu irmão, não tinha mais pastor, não tinha missionário, não tinha igreja. Se a obra do Senhor fosse feita e realizada pelos perfeitos, a gente não precisava de Cristo. A gente precisa desesperadamente dele. Todos os dias. Todos os dias. Que o Senhor nos livre da mentira e da vaidade, do auto-engano, de que a gente pode caminhar sem Ele, de que a gente pode fazer alguma coisa sem Ele. Para finalizar, o verso 18 diz: em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde você queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus, e então lhe disse: siga-me. A tradição afirma que Pedro ele foi martirizado
por crucificação, né, suspenso, de cabeça para baixo em uma cruz por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Olha só, Jesus ele prediz a morte de Pedro, dizendo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E depois de dizer que Pedro vai ser martirizado, o convite de Jesus é: siga-me. E Jesus aqui está falando de morte no sentido literal. Jesus está falando sobre martírio, de alguém que morre por sua fé. O que à luz das Escrituras é um prêmio incomparável ao cristão. Porque o mártir não é alguém que deseja morrer, mas o mártir é alguém que está tão aliançado com a sua fé e com o seu Senhor, que está pronto para dar a vida por Cristo e pela sua fé. Jesus está dizendo: Pedro, agora você não tem condições de morrer por mim. Eu sei que você prometeu isso, mas você me negou 3 vezes. Mas vai chegar o dia que haverá um poder tão extraordinário de Deus sobre você. Haverá uma fé tão inabalável, um compromisso tão inabalável, que você vai dar a sua vida por mim. E isso vai glorificar o meu Pai. Eu não sei para você, meu irmão, mas não parece um discurso muito promissor, né? Vem aqui, meu filho, que eu tenho algo para te dizer. Você vai ser um mártir e vai morrer por mim e Deus vai ser glorificado. Mas na verdade, o que Jesus está dizendo para Pedro é que ele vai receber um prêmio incomparável. Porque na verdade do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, morrer por Cristo, significa que a gente foi fiel à nossa fé. Significa que a gente não abandonou Cristo por esse mundo, nem pelos prazeres, nem pelo pecado. Mesmo talvez com medo, mesmo talvez fraquejando, nós fomos encontrados dignos de morrer pelo nosso Senhor. Jesus termina essa conversa dizendo para Pedro, no verso 19 e 22, ele vai repetir isso 2 vezes: siga-me. E essas palavras, elas sintetizam o que é ser um cristão. Essas palavras sintetizam o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Siga-me. Uma expressão tão simples, mas com uma riqueza tão profunda. Porque siga-me nos lembra de que o único caminho ainda é Jesus. Siga-me nos lembra de que a direção certa ainda é Jesus. Siga-me nos lembra de que o discípulo não faz os próprios caminhos. Siga-me nos lembra de que o Evangelho não propõe atalhos. Siga-me nos lembra de que o Evangelho não é uma proposta para melhorar de vida. Siga-me nos lembra de que o discípulo depende totalmente de Jesus. Siga-me nos lembra de que não podemos olhar para trás. Mesmo que o caminho seja apertado, meu irmão. E de fato é. Mesmo que tribulações nos alcancem, e vão nos alcançar. Mesmo que tenhamos medo, e vamos ter medo. Existe uma ordem clara e objetiva de Jesus. E essa ordem não mudou para Pedro, para os apóstolos, para a igreja primitiva, nem para mim e para você. A ordem ainda é: siga-me. A ordem ainda é: siga-me. Enquanto nós vínhamos para cá e vínhamos orando, falando com Deus, o Senhor confirmava isso no meu coração. De pessoas que, por problemas, por tribulações, quem sabe por cansaço, pensaram em desistir. Pensaram em parar. Quem sabe
Pegaram um lápis, o papel e foram fazer a conta e... Olha, lá eu tinha mais benefícios, mais privilégio. Esse negócio de seguir Jesus aí está doloroso demais, está difícil demais. Mas eu quero ser fiel à palavra, o que Deus colocou no meu coração. A ordem de Jesus para mim e para você ainda é: siga-me. Quem é que nunca pensou em parar? Depois os pastores podem falar aqui, contar, acho que quantas vezes eles pensaram em desistir. Ou não também, talvez eles vão dizer que não, mas eu já pensei. Quem sabe você também já pensou. E às vezes a gente é inserido em uma mentalidade de desistência. Porque hoje é tudo muito fácil, a gente desiste de tudo. Desiste do filho, desiste do casamento, desiste da casa, desiste disso, desiste daquilo. A gente adotou uma teologia dos fujões. Mas a ordem de Jesus para mim e para você ainda é: siga-me. Não importa o quanto vai custar. Sabe por quê? No final dessa jornada, no final dessa caminhada, eu e você e a igreja do Senhor vai se encontrar com um tesouro incomparável. E talvez você pense: pastor, que tesouro é esse? É um baú de dinheiro? São ruas de ouro? Não. Mas vai ser sentir a mão, como diz o texto bíblico, a mão de alguém enxugando as lágrimas dos nossos olhos. Sentir uma mão de consolo. E quando os nossos olhos forem abertos, a gente vai perceber que essas mãos estão furadas. Essas mãos estão marcadas por pregos. E o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a palavra de Deus vai dizer que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque tudo se fez novo. O prêmio final ainda é Cristo. O prêmio final, a recompensa final, para mim e para você, ainda é Cristo. Ainda é Cristo. Esse é o prêmio final. Por isso, permaneça. A ordem do Senhor para mim e para você é: siga-me. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, seu ministério. Pastor Leandro, Pastor Edson, obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Eu não sei se eu estou com voz suficiente para isso. Mas eu quero agradecer. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Me sinto muito amado, muito privilegiado de estar aqui, de acompanhar o que Deus está fazendo aqui. Que Deus abençoe sua vida. Siga Cristo, continue seguindo Cristo. Que você não vai se decepcionar com o Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?